Bitcoin hoje com o maior prejuízo da história, e a gente tem que ficar prestando muita atenção nesse dado, porque pode indicar pra gente a formação de um fundo junto com nossos dados cíclicos, tá? Vamos entender isso agora e se realmente tem a possibilidade, a gente já tem encontrado o fundo e daqui pra frente partir pros 30, 35 mil dólares, tá? Então vamos entender melhor isso aqui. Bem-vindo ao canal Investidor Modesto. E olha só, tá? São os últimos dias, as últimas horas praticamente para você entrar para o treinamento modesto, que vai ser fechado as vendas, você não vai ter outra oportunidade, não vai aproveitar os bônus que está tendo agora, muito menos o preço, o desconto que agora está valendo 797 e só daqui a uns tempos, eu nem sei nem quantos dias, quantos meses vai demorar para eu ativar novamente as vendas desse curso, ele já vai estar valendo R$ 1.500 e você não vai ter outra chance com os bônus atuais. Você tem 14 dias de garantia, 14 dias para você experimentar o conhecimento que eu estou te entregando e além disso, uma reunião importantíssima entre todos os alunos para a gente discutir, criar uma estratégia na hora para a situação atual do mercado, tudo na prática para você aplicar todo o conteúdo que você estudou. Isso é muito importante. Isso você não vai ver nessa hora, na melhor hora possível, que essa é a hora de você entender, se profissionalizar para você vender lá na frente, tá? Porque se você tá comprando agora achando que tá fazendo a melhor decisão possível, cara, você não tá. Porque se você não souber a hora de vender, você não vai colocar dinheiro no bolso, é isso que eu te ensino. Então não perde tempo, tá? Primeiro link na descrição, você tem acesso já ao curso, já entra lá, já estuda e já mete bala e se prepara para fazer uma excelente venda na próxima alta que a gente tiver e você vai estar sempre preparado para qualquer coisa no mercado, tá? Te garanto isso. Então olha só, nós estamos tendo hoje o Bitcoin muito de lado, defendendo 0%, mas isso não é à toa. O S&P 500 hoje é um feriado americano, portanto a bolsa americana vai ficar toda parada e como a gente está vendo, tá? O Bitcoin seguindo a direção do S&P 500, consequentemente vai ser um dia parado para nós também. Só que a gente tem várias coisas a se considerar. E uma delas é a dominância, que a gente já bateu numa resistência importante, 48%, e além disso, a gente fez uma retração completa de 618 de Fibonacci, ou seja, retraímos 62% de toda a alta que a gente teve na dominância. Isso indica pra gente o quê? Indica pra gente que já que o mercado formou um suporte importante aqui nos 44%, a gente pode ainda ter a possibilidade de subir a dominância de novo, portanto, ainda segue a narrativa que as altcoins agora são um risco a mais até que você tenha uma situação totalmente ideal para a gente ter mais segurança nos aportes, visto que tá tudo em aberto ainda, mas a gente vai entender melhor os dados que estão acontecendo para a gente melhorar as probabilidades, tá? Mas nesse momento a gente ainda tá com a possibilidade de ter uma alta na dominância, não vai achando que acabou, e esse comportamento que a gente está vendo dessa queda absurda aqui é simplesmente o comportamento que as altcoins estão tendo elas estão sendo tratadas de uma forma muito diferente como antigamente. Antigamente era um ativo de extremo risco, todo mundo largava no medo e acabou. Hoje a gente tem isso, só que em uma intensidade menor. E você vê que essa defesa dessas altcoins de uma forma que você não vê anteriormente no comportamento da dominância, isso indica pra gente que as altcoins estão sendo sim tratadas como algo maior, mais importante. Isso aí traz pra gente valor e não é à toa que elas estão sendo aplicadas no dia a dia com várias tecnologias diferentes e isso vale bastante, tá? Então olha só, isso tudo mostra pra gente que a gente está tendo um dos piores momentos possíveis, a gente está beirando os 40 mil dólares, que é a região, o maior suporte histórico que nós estamos tendo nesse momento, que bate em confluência com o topo histórico do mercado, então fica essa tensão, será que a gente vai perder ou não essa região? Mas de qualquer forma, isso aqui pra gente indica que ele fez um rompimento falso, a gente conversou sobre isso, tá? Ele pode fazer um rompimento falso, desromper isso não passa de uma armadilha, passa de uma situação que você joga o medo no mercado, algumas pessoas pegam esse medo, vendem tudo no desespero e é aí que o jogo vira. Só que isso aconteceu no final de semana totalmente atípico, como a gente conversou. E cara, então a gente precisa entender que só vamos ter uma confirmação de todo esse movimento aqui a partir de amanhã, quando a bolsa americana abrir, a gente tem um indicativo melhor para onde o mercado vai. Mas, por enquanto, a gente está percebendo que o dólar está subindo bastante, 5,2 reais. Então, cara, isso é bacana porque você que está dolarizado, você está ganhando dinheiro ou, se não, você está recuperando suas perdas, pelo menos minimamente, tá? E as altcoins ainda seguem totalmente paradas e um risco a mais, eu lembro a vocês. Nada está definido no momento, mas temos dados que ajudam a crer que a gente está cada vez mais perto desse fundo e cada vez mais perto devido ao volume. O volume que nós estamos vendo aqui no gráfico diário desse fundo é muito característico. Isso aí é assim, cara, é padrão de um movimento de fundo, formação de fundo. Você pode ver que isso sempre acontece e depois o volume dá uma diminuída, isso é normal. Mas no pico do volume é onde você tem a maior quantidade de vendas.
A gente já vai falar da quantidade de prejuízo recorde que nós tivemos e também na quantidade de compras. Então ali você tem muita coisa, muitos interesses. Quando você tem muito volume, você tem muito interesse. Quando você tem muito interesse, as pessoas vão defender essa região do preço. Isso que importa pra gente, é isso que a gente tem que ficar completamente de olho agora. Agora é o seguinte, tá? Depois de alguns tempos que o mercado com essa queda começou a se desesperar, os mineradores começaram a vender seus bitcoins para pagar as contas, para que seja se proteger. Agora a gente está vendo o início do movimento contrário, a gente está vendo a compra e a acumulação dos mineradores. Eles estão minerando, estão ganhando bitcoins como recompensa, estão mantendo, não estão vendendo. Então isso aqui é muito importante porque pode ficar com certeza com vários outros dados que a gente vai colocar na mesa, pode ser um indicativo que a gente está chegando cada vez mais perto de um fundo à medida que as pessoas que têm dinheiro sabem que o que está rolando, eles vão começar a acumular de forma mais intensa, visto que a gente está num preço muito importante do mercado. Enquanto isso, a gente tem vários padrões que podem ser interpretados nesse momento, e um deles é esse aqui, que ele faz uma formação de um fundo primário, depois um fundo secundário, e é onde a gente reverte a tendência, o que está seguindo um comportamento desde 2018, a gente está vendo uma similaridade bem grande entre os dois movimentos, e aqui foi espelhado justamente o comportamento lá de 2018, o que não chega a ser impossível, mas sim, são dados a mais pra gente. Independentemente disso, você seguir isso aqui fielmente, eu não recomendo, mas tudo que a gente sempre falou, o comportamento cíclico do Bitcoin, tudo bate nesse momento para a formação de um fundo o mais breve possível. A gente tem os 20 mil dólares como um suporte extremamente forte, um candidato fortíssimo para ser um suporte histórico, visto que é o topo histórico da tendência anterior. Enquanto isso, a gente vai ver que, bom, os investidores de Bitcoin perdem mais de 7 bilhões de dólares em 3 dias, ou seja, cara, é um prejuízo absurdo, e o que você consegue ver é esse gráfico, tá? Para você ter ideia, a quantidade de prejuízo que a gente teve na metade do ano passado, em que a queda foi bem violenta, tá? 50% em questão de dias aí, a gente está tendo agora uma realização de prejuízo gigantesca. Isso pode estar incluindo pessoas que estão completamente com medo do mercado derreter mais, mas ao mesmo tempo pessoas grandes, investidores grandes também se desfazendo das suas posições. Então, a gente vai adicionar mais esse dado para falar pra gente o que? Quando a gente tem muito volume, a gente tem muita realização de prejuízo, a gente tem cada vez mais dados mais sólidos para falar pra gente que o fundo está muito perto. E o que acontece depois desses picos de acontecimentos? O mercado, ciclicamente falando, tá? Assim, nos padrões, a estatística do mercado, ele tende a formar um fundo, fazer uma armadilha, ir brincando com a gente lateralidade e depois reverter o cenário, ficar mais lateral para depois iniciar uma bull run. Ou seja, nada é de forma imediata e você precisa entender isso. Tem gente que tá achando que a partir de amanhã o mercado vai fazer isso aqui e, cara, isso não acontece, isso não é normal, tá? De qualquer forma, a gente tem uma expectativa muito positiva para o mercado. Se a gente pegar essa formação de fundo aqui, você pode ver que com essa queda, a gente tem uma perspectiva de fazer uma retração importante do mercado para o lado contrário. A gente teve uma queda muito forte, consequentemente a gente precisa ficar de olho nos pullbacks que podem aparecer e não duvide que isso vai aparecer cedo ou tarde, tá? Isso vai acabar mostrando pra gente em alguma hora. E se ele conseguiu mesmo setar esse fundo aqui, mais ou menos uns 18 mil dólares, onde a gente revisitou nesse final de semana, a gente precisa ficar de olho que temos regiões acima, ainda mais em 618 de Fibonacci, nós temos 33 mil dólares como alvo. Então não vá achando que tá totalmente fora de hipótese o mercado ter uma alta no momento. E, cara, quando você menos esperar, o mercado vai te dar uma alta. Não porque a bull run começou, mas simplesmente porque a gente pode ver, depois de tanto desespero, pessoas aproveitando a oportunidade. E é a mesma história, tá? O cara que cede tudo no desespero, na queda, ele vai voltar para o mercado na hora que a gente tiver qualquer alta forte. Então, se tem uma alta forte, muita gente vai achar que é armadilha. Beleza, mas a galera desesperada, eles vão entrar loucamente querendo surfar essa onda. E é assim que funciona o mercado, tá? Por isso que a gente tem altas e quedas fortes, porque essas pessoas, o emocional delas afeta o bolso delas e, consequentemente, isso deixa qualquer movimento do mercado mais intenso. Então, entendendo isso, sim, temos dados, alvos tranquilos para os 30 mil dólares, não vá achando que é impossível. Então, a gente pode, depois de setar um fundo, após uma lateralidade, a gente pode muito bem simplesmente dar um tempinho para bater esses valores novamente e aí começar uma acumulação mais extrema
para o próximo ciclo, tá? Enquanto isso, olha só que interessante, com essa queda do mercado, a gente está vendo o número de carteiras de Bitcoin com mais de 10 mil unidades só subindo, enquanto a gente chegou nessa última queda agora e tivemos uma queda de 102 carteiras para 97. É pouca diferença, né? Só que pense que é 10 mil Bitcoins, logo é muito dinheiro, tá? Então, com essa informação, a gente está vendo que os grandões estão cada vez mais, mesmo com algumas variações, comprando mais Bitcoins e armazenando mais. Isso tem um valor muito grande para o médio e longo prazo, tá? Enquanto isso, olha só o que a sardinhada, não gosto desse nome, mas é o que vocês entendem, a sardinhada tá fazendo o que? Eles estão só comprando loucamente, e olha o que a gente teve nesse último momento de queda do mercado, a gente teve essa métrica subindo pra caramba, então a gente tá tendo simplesmente o que? Muitas pessoas desesperadas realizando prejuízo loucamente, como a gente pode ver esse recorde de prejuízo aqui, 4 bilhões de dólares, estamos vendo. Só que ao mesmo tempo, temos pessoas que já estão cuidando do mercado, já sabem o que estão fazendo, entendem que isso pode ser uma promoção muito inteligente, porque agora pode ser uma hora de comprar Bitcoin sem problema nenhum e ter uma segurança maior para o médio e longo prazo, porque tem fé que vai subir novamente, mas sem estratégia dificilmente você vai conseguir fazer uma boa venda. Então você precisa criar uma estratégia, criar uma metodologia para você investir agora, para você não fazer besteira, tá? Porque se você deixou de vender lá atrás, não tem nenhuma garantia que agora vai ser diferente, tá? Você precisa entrar sabendo quando que você quer sair e onde você quer vender, fazer sua venda e colocar o dinheiro no bolso, isso é muito importante. Com todos esses dados, a gente tem cada vez mais convicção que a gente está chegando perto de um fundo, a gente já está empurrando muita queda, esse número gritante de prejuízo é muito bom para a gente, isso traz realmente uma segurança maior, porque em grandes quedas, em grandes prejuízos, sempre tem oportunidade de compra e não foi diferente dessa vez, então a gente tem que ficar totalmente esperto, ainda não é uma hora de dar all-in, a gente ainda está indo em volta dos 20 mil dólares, assim que a gente começar a ter subir mais o suporte, começar a pegar uns valores mais acima, a gente vai ter uma segurança melhor para ter algum sinal mais forte para entrar, principalmente guiado pela RSI, que a gente vai deixar para ver isso amanhã, porque hoje é feriado, tá tudo meio parado, então amanhã com a loucura do mercado a gente vai fazer uma análise melhor, tá? Então olha só, não perde, os últimos dias aí para você aproveitar a oportunidade do treinamento modesto, primeiro link na descrição, aproveita que da próxima vez, cara, não vai ter como abaixar o preço, os bônus são só dessa vez para você na melhor hora possível, repito, tá? Melhor hora possível para você aprender, porque lá na frente você vai colocar dinheiro no bolso. Basta você saber o que você tá fazendo, tá? Então tamo junto, forte abraço, deixa o seu like se você não deixou até agora. Agradeço demais, amanhã a gente se vê com certeza. E tamo junto.